Hoje eu estou aqui com o professor de História, Marcelo Andrade, que não é comuna. Isso é quase que uma raridade, né, professor? Comenta um pouco a respeito disso e apresenta também pro pessoal. Obrigado aí pelo convite. Meu nome é Marcelo Andrade, eu tenho um canal no YouTube com o meu nome, né, Marcelo Andrade. E de formação, eu sou formado em Direito, sou advogado de formação. E de hobby, já há mais de 30 anos, eu estudo História, né? E aí, de uns tempos para cá, eu resolvi, então, montar uns cursos, todos eles anticomunistas, óbvio, né? Tentando resgatar as verdades históricas. Por isso que ele chama IVH Escola da Verdade Histórica. E agora, em novembro, nós estamos com a promoção em todos os meus cursos e também no método de estudar, né? Que chama Método Ler. Tá com desconto, então não perca a oportunidade. Também sou escritor, eu tenho 8 livros lançados pela editora Flos Carmelli e inclusive um contra o marxismo, tá aqui, ó. É sempre bom irritar como nada, né? É sempre bom. E aí, professor, me conta um pouquinho pra gente por que você acha que tem tanto acadêmico esquerdista? Como que essa ideologia ainda sobrevive mesmo nos tempos de hoje? Então, não é só no Brasil e no mundo inteiro, infelizmente, né? Então, nos Estados Unidos também tem. Os Estados Unidos tem a escola de Frankfurt, né? A escola de Frankfurt nasceu na cidade mesmo nome na Alemanha, mas depois migrou para os Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos também existe uma mídia esquerdista e várias escolas ensinando comunismo, né? Na Europa também, haja vista a França, um lugar esquerdista histórico, né? E o Brasil não é diferente. A grande virada que deu no Brasil foi foi nos anos 1960, durante o governo militar, já que os militares ficaram preocupados em combater a guerrilha armada, mas não ficaram preocupados em combater o marxismo cultural, ou seja, o marxismo que estava nas escolas, universidades, televisão, rádio. Naquela época ainda tinha gente que ouvia rádio. Então, nas editoras também, isso é importante frisar. O Brasil teve umas editoras muito comunistas lá nos anos 60, né? Anos 70 e 80 também. E hoje, né? Nem preciso comentar. Então, o Brasil, infelizmente, deu essa guinada violenta, aliás, uma guinada bem radical, a partir dos anos 1960, infelizmente. E assim, o que eu percebo, isso é uma coisa até que as pessoas me pediram para comentar sobre, que os esquerdistas usam alguns argumentos que não fazem o menor sentido. Acho que o maior deles é o tal do socialismo nórdico. Então, se puder comentar um pouquinho aqui com a gente, por que essa ideia do socialismo nórdico não faz sentido? Essa é uma lenda, né? Todo mundo comenta. É uma lenda, acho que popular, né? Entre os comunistas. Tá vendo? O comunismo funciona, tá vendo? Os países nórdicos, eles são socialistas e tal. E aí começam a divulgar essa falsa ideia. Só que isso aí não é verdade, né? Quando se fala de país nórdico e escandinavo, às vezes você vê que é sinônimo. Aí tem uma divergência geográfica, né? Quando se fala em países escandinavos, normalmente seria só Suécia, Noruega e Dinamarca, né? Alguns estendem para Finlândia, então tem uma imprecisão aí terminológica. Quando diz países nórdicos, incluem esse mais a Islândia. Então nós estamos falando de qual na prática? Islândia, Dinamarca, Suécia, Noruega e Finlândia. Desses países, a Islândia é muito pequeno, né? É uma ilha, né? Mas com pouca gente morando. Aliás, bem armada, né? Uma das maiores quantidades de arma per capita na Islândia. Agora, se a gente pegar as maiores economias ali, a Suécia, né, é o país mais populoso, né? A população deles é baixa. A Noruega tem o quê? Não tem nem 6 milhões de habitantes. A Dinamarca, 5 milhões e tanto. A Suécia, acho que não tem nem 10 milhões. Então, são países pequenos, né? A Finlândia também tem uma população baixa. Eles são um país com uma população pequena, né? E também países muito gelados, que tem vários problemas aí em relação à agricultura. Agora, o que acontece é que é uma lenda isso, né? A Suécia, por exemplo, historicamente, no século XIX, ela tinha o Free Bank, olha que maravilha, não tinha banco central lá. Nossa. Tinha liberdade para os bancos emitir a sua própria moeda. Eu não lembro se tinha banco central e havia uma concorrência do banco central com outros bancos, mas isso é irrelevante, já que qualquer banco na Suécia podia emitir sua própria moeda. Então lá era free banking, era um exemplo para o mundo. Infelizmente acabou
acho que no comecinho do século XX já tinha acabado o free bank, infelizmente. Então, pelo contrário, a Suécia tinha dado um exemplo do mundo de liberdade na própria emissão de moeda. Depois a Suécia teve um grande desenvolvimento industrial com capital privado, né? Então a Suécia é famosa aí pelas empresas como a Volvo, né? A Scania. E a Scania acho que tem outro nome, é Saab, né? Saab, Scania, né? Scania é a mesma origem de Escandinávia, né? E no Brasil tinha os caminhões tanto da Scania como da Volvo e tal. E a Suécia, então, ela deu ampla liberdade para setores industriais para iniciativa privada. O que aconteceu? Aconteceu que durante uma fase na história da Suécia, aí sim teve uma intervenção estatal forte lá, que aí levou a Suécia para o chamado welfare state, aí com gastos públicos mais elevados e aumento de impostos. Mas mesmo com esses aumentos de impostos, que imposto de renda na Suécia é muito alto, né? Bem mais alto que no Brasil. Lá todos os países nórdicos são altos. Pega quase 50% da renda. É um absurdo, isso é roubo, né? Mas para o setor privado, para quem vai abrir uma pessoa jurídica e investir, o imposto é baixo. Em algum desses países e áreas de atuação é até mais baixo que nos Estados Unidos. Então é lenda que lá não tenha socialismo. Lá tem facilidade para a iniciativa privada, tem imposto para a empresa baixo, o que é ruim lá, é imposto para a pessoa física, aí é ruim. Aí é uma influência realmente socialista. Mas dizer que eles são socialistas no sentido marxista do termo é completamente errado. Inclusive, os dados de liberdade econômica da Suécia, Noruega e Dinamarca são muito melhores que do Brasil. Na Dinamarca, então, não tem salário mínimo, não tem CLT, está entre os 5 melhores locais de empregabilidade, ou seja, ampla liberdade para patrão e empregado contratar. É o 5º mais livre do mundo. Eu não sei quem são os 4 primeiros, talvez Singapura, os outros 3 eu não sei. Então, a Dinamarca, aliás, está na frente, dando um exemplo provando para o mundo como o CLT é um atraso de vida e como o que é bom é da ampla liberdade para empregadores e empregados negociarem salário, horas trabalhadas e tal. Então, todos esses países eles dão ampla liberdade para investimento. E mais, eles protegem bastante a propriedade privada. Isso é uma característica histórica lá dos países nórdicos. Ficou talvez essa fama de ser socialista por causa da forte intervenção no Estado que teve em alguns momentos da história e também pela alta tributação das pessoas físicas. Em relação à Noruega, nos últimos 30 anos ou 40, a Noruega inventou aquele fundo, né, soberano, estatal, com a receita do petróleo. Tem um nome técnico que me fugiu, porque a Noruega produz muito petróleo per capita. Eles produzem mais de 1 milhão de barris per capita por dia num país de 5 milhões de habitantes, enquanto que o Brasil produz 3 milhões para 200 milhões. Então, a receita do petróleo na Noruega é gigantesca. A Noruega é um dos países mais ricos do mundo boa parte por causa do petróleo. Então existe um excedente financeiro gigantesco lá na Noruega e o Estado, infelizmente, norueguês pegou e aplicou isso num fundo que faz investimento da Amazônia. Por isso que talvez tenha ficado com essa fama também, que seria esse fundo investindo na Amazônia e em outros locais, né? Mas então não passa de lenda, né? A Finlândia também. A Finlândia é terra da Nokia, terra de outras empresas aí privadas. E outra curiosidade da Finlândia é que também está entre os 10 países mais armados do mundo per capita e com índice de violência baixíssimo lá. Então, não passa de lenda essa história deles serem socialistas. E eu acho que até em investimentos e na vida como um todo, né, a gente fala muito que correlação não implica causalidade. Porque tem muito esquerdista que fala assim, o país nórdico é rico porque é o Estado que fornece isso. Só que, pelo que você está falando, se a gente olhar na história, ele enriqueceu por conta dessa iniciativa privada. Enriqueceu por conta dessa liberdade. Então é bom a gente conhecer a história antes de sair confundindo correlação com causalidade. Porque não é uma relação de causalidade, mas sim uma mera correlação. Não, e depois, o país com essa alta intervenção estatal ocorreu depois do enriquecimento. Sim. Né? Talvez se o Estado fosse menor nesses países, talvez o crescimento dele seja até maior. Até maior, sim. E outra coisa também, mesma coisa em relação à China, né?
defende, o esquerdista gosta de defender países nórdicos, gosta de defender a China também. É porque o modelo chinês deu certo. Quais os problemas hoje que você enxerga na China e por que isso estaria errado? Então, a China é um sistema híbrido, né? É um sistema de partido único, comunista. Inclusive, lá tem as fotos do Karl Marx, do Mao Tse-tung, lá no Congresso do Partido Comunista Chinês. E, no entanto, liberaram o capital. Quem foi o mentor dessa história foi o Deng Xiaoping, quando ele assumiu o controle da China pós-morte do Mao Tse-tung. Teve uma luta do poder e tal. Ele assumiu o poder em 1978 e, a partir de então, ele que desenvolveu essa teoria, né? 2 sistemas numa mesma nação. Então, ele imaginou um sistema político controlado, centralizador, e um sistema capitalista. Então, ele começou, já estava, né, em abertura à China, graças ao Nixon e o Henry Kissinger. E aí, com o Deng Xiaoping, abriram as portas para investimento americano. Então, aí as grandes empresas começaram a se instalar na China, com garantias de direito à propriedade, com baixos salários. Então, as empresas americanas e também europeias e japonesas também passaram a investir muito na China. Então, a China ficou rica por causa do capitalismo que está lá. Não tem nada a ver por causa do Partido Comunista Chinês. O Partido Comunista Chinês deu liberdade econômica, que atualmente é a liberdade maior que do Brasil lá, né? Uhum. E a China virou um celeiro de bilionários. Que comunismo é esse que tem bilionário? É uma contradição, né? Marx ficaria ofendidinho se ele se chamasse lá o sistema de marxista, porque a China produziu bilionários. Então, a China vive essa esquizofrenia do lado político comunista e do lado econômico capitalista. E aí, outra coisa também que eles falam, né? A gente até separou, até quando você falou assim que lá tem foto de socialista, eu lembrei, porque aqui no canal, Marcelo, não sei se você já viu, eu faço a chamada da exclusão. A chamada da exclusão, eu abro o vídeo já excluindo. Eu falo, se você for comuna, esquerdista, social-democrata. E aí tem algumas características, gosto de Frida Kahlo e tal, coisas que são a cara do comunismo, né? Então, eu até comentar que lá eles não fizeram a chamada da exclusão, então continua exaltando aí o socialismo, mas que na prática, se a gente parar para analisar, de socialista não tem nada, né? Na economia não tem mais, não. Tem controle social e censura, isso é verdade. E até o que a gente estava falando no podcast, que antes da gente gravar, eu gravei aqui com um professor um podcast. Tem o controle, o controle social e censura, que se dá também, até um exemplo do que está acontecendo são as CBDCs. Eu comentei no podcast que o governo chinês, ele está desenvolvendo uma CBDC e um dos testes que eles têm feito é em relação à data de validade do dinheiro, ou seja, para incentivar o consumo. Então, por esse aspecto, seria socialista, no sentido de controle aí estatal. Mas aqui agora a gente já falou de China, falamos do socialismo nórdico, uma outra falácia dos comunas é o tal do Holodomor. Muitas pessoas alegam que é mentira. Como que é isso? De fato aconteceu? Como que são esses argumentos aí contra esse ocorrido? Então, é uma moda recente, né? No mundo acadêmico, de estudo, ninguém contesta o Holodomor, né? Agora, os comunistas, eles têm que defender o Stalin. O Stalin agora é um queridinho, né? A fase do Stalin na história entre os comunistas também alterou ao longo do tempo. Então, até Khrushchev, o Stalin era o queridinho do mundo comunista, ele era o paizão, o homem que ganhou do Hitler, a União Soviética uma maravilha, paraíso da terra, e o Uncle Joe, como às vezes ele era chamado pelos americanos comunistas, era o grande líder e tal. Aí o Khrushchev fez a denúncia dos crimes nele, no famoso 20º Congresso do Partido Comunista, nos anos 50. E aí, então, o mundo comunista se rachou em 2. Os que ainda iam defender Khrushchev, os que ainda defender Stalin, acusando o Khrushchev de revisionismo, de revanchismo, etc., de mentiroso, e os outros que realmente falaram, opa, se até o Khrushchev, que está denunciando, o secretário do partido, o líder soviético está denunciando, então vamos acreditar e vamos então defender um comunismo
contra Stalin, né? Do processo de desestalinização que a União Soviética passou, e também os pensadores europeus, americanos, mesmo aqui no Brasil, também passaram a ser contra o Stalin. Porém, veio uma nova onda, um novo revisionismo, querendo defender o Stalin. Então, tudo aqueles crimes denunciados pelo Khrushchev, provado por documentos e tal, eles estão sendo ignorados e atacados. Então, está tendo um novo revisionismo para voltar a defender o Stalin. Uma mentalidade pré-Khrushchev, uma mentalidade pré-1950. E aí entra no Holodomor. O Holodomor teve? Não teve? É lógico, o Holodomor teve. Todos os documentos, os arquivos da União Soviética foram abertos depois de 1991, o desaparecimento dela, né? Então, quem for para a Rússia, for historiador, pode ir lá pesquisar os documentos do período soviético. Então, está tudo livre e aberto. Então, não tem como contestar o Holodomor, mas esses comunistas que são pró-Stalin têm que ficar dizendo que o Holodomor não teve. Mentindo, né? Tem que mentir descaradamente. Eles se fundam isso num comunista, o autor era comunista, que disse que aqueles dados foram inventados por nazistas. Então, na visão romântica deles, não teve o Holodomor. E essa farsa do Holodomor, segundo esses comunistas, foi inventada pelos nazistas. Então, os nazistas difundiram para o mundo a ideia que teve um massacre, que milhões de pessoas morreram na Ucrânia. Então, eles defendem que o Holodomor foi uma farsa. E teve um livro que foi publicado na década de 1980, dizendo que o Holodomor era uma farsa inventada pelos nazistas. Só que tem um detalhe: esse autor era comunista. Né? E mais, você não tem nenhum outro acadêmico sério, nada, ninguém. É uma obra contestando uma obra no meio todas. de 100. E depois você teve gente que andou por lá, teve um inglês, que agora me fugiu o nome, que andou por lá, fotografou e documentou o Holodomor, e o livro dele pode ser comprado na internet. Também tem uma judia, cujo o trabalho acho que é difícil de encontrar, mas o fato dela ser judia eu estou reforçando porque obviamente ela não era nazista, né? E ela publicou um trabalho no Canadá e na Inglaterra. E também tem um ucraniano que também publicou um trabalho. Ele sofreu a fome lá na Ucrânia, então ele foi um que sofreu, então ele presenciou, viu pessoas morrerem, e também publicou um trabalho. Esse daí também dá para comprar na internet. Então nós vemos que teve gente que documentou na época. Não estou falando fulano lançou um livro 50 anos depois do Holodomor. Não, são pessoas que esse ucraniano morou lá, essa jornalista teve acesso, esse inglês também andou por lá, e que também teve alguns italianos ligados à diplomacia italiana também, que presenciaram o Holodomor e viram todas aquelas desgraças que aconteceram. Então nós vemos tudo isso bem documentado, né? E o que é curioso, como Stalin era muito ruim, né, um genocida, ele odiava os ucranianos, também odiava o polonês também, ele não escondeu isso. Então eu não lembro mais o detalhe, mas tem um documento que prova que ele tinha massacrado mesmo, porque ele não tinha por que esconder. A mentalidade deles era de extermínio, era de morte, era de deportação mesmo. Eles não escondiam, né? E o irônico é que é essa mesma turma do amor hoje, né, que ignora tudo isso que acontece. É a turma do amor defendendo o genocida do Stalin. Exato. E qual outra falácia, assim? A gente pensou nessas 3 para esse vídeo, mas tem alguma outra que você vê, algum outro absurdo que você vê os esquerdistas falando? Tem, que o comunismo é defensor do direito das minorias, dos homossexuais e tal. Isso é tudo mentira. O homossexualismo era tratado como doença na União Soviética. Então, em Cuba, muitos foram fuzilados no paredão. O Fidel Castro tinha aversão a isso, ele ressaltava a virilidade do povo cubano, então ele desprezava isso. Então é uma lenda que o comunismo, estou falando em socialismo real, né, era tolerante com o homossexualismo. Não era, eles odiavam, eles achavam isso um erro burguês. Na União Soviética, conforme eu falei, era tratado em hospital psiquiátrico. Nossa. Imagina, o hospital psiquiátrico na União Soviética, não sei se era melhor não ir pro Gulag, viu?
Porque ali era torturado mesmo, né? Coisa ali no hospital psiquiátrico na União Soviética era brutal. Então essa lenda, aí você vê esses comunistas aí que defendem Stalin, Fidel Castro, são os mesmos que defendem bandeira LGBT e tal, e não tem nada a ver. Esse povo, né? Se o Che Guevara pudesse, matava todos eles. Fidel Castro, idem. O Stalin mandava todo mundo pro campo, para o hospital psiquiátrico. Era isso que ia acontecer com essa turma. É outra falácia. Bom, professor, muito obrigada pela contribuição. Se você está me assistindo, não deixa de se inscrever no canal aqui, que eu não falei no começo, mas inscreva-se no canal. A gente continua fazendo conteúdo anticomuna. Eu muito mais voltado para a parte de investimentos e economia, mas resolvi trazer o professor de história para aprofundar esses dados e reforçar ainda mais aquilo que a gente acredita. E inscreva-se também no canal do professor. Eu vou deixar os links aqui na descrição. E muito obrigada, professor. Se quiser dar suas palavras finais para o pessoal que me assiste aqui. Eu que agradeço por ter cedido o espaço aqui no seu canal e agradeço aí a todos que nos ouviram. Muito obrigado. Obrigada, pessoal. Até a próxima.